Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24 e versículos 35 a 43. Assim está escrito: E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Estas são palavras referentes ao relato de um milagre realizado por Jesus na filha de Jairo, uma menina com 12 anos. Com base neste relato, vamos observar aqui 7 aspectos na cura da filha de Jairo. O texto nos afirma que Jesus estava outra vez num barco passando junto a um determinado lugar, e ali ajuntou-se a ele uma grande multidão. Como sempre, onde Jesus estava, as pessoas se reuniam para ouvi-lo, para receber dele uma palavra, um milagre, um ensinamento, a pregação, enfim. Jesus sempre despertava e atraía a atenção das pessoas. Que bom seria se nós pudéssemos aprender com Jesus como ensinar de maneira que cativasse o coração das pessoas, como ensinar de tal maneira que a palavra de Deus na nossa boca atraísse as pessoas para vir ouvir a respeito de Jesus, não para estar em volta de nós, mas para estar em volta de Jesus, ao qual anunciamos. Esse deve ser o propósito de todo servo de Deus que é leal, que é fiel, que é sincero. Não é levar em volta de si, é levar em volta de Jesus. E assim aconteceu. E em dado momento, quando a multidão ali estava e Jesus começava a falar com eles ali, chegou um dos principais da sinagoga. Ora, os principais da sinagoga eram pessoas que tinham autoridade e voz dentro das sinagogas, que organizavam as coisas, que fazia tudo por ali. Embora sendo religiosos, a maioria desses príncipes da sinagoga eram contrários à maneira como Jesus direcionava o seu ministério. Para eles, Jesus era alguém à margem da sociedade.
Mas tinha uma coisa que eles não poderiam fazer. Eles não poderiam negar as obras que Jesus fazia, porque elas eram feitas aos olhos deles, eles viam, não havia nenhuma mágica, não havia nenhum engano, não havia nenhuma manipulação. O que Jesus fazia? Fazia às claras, não fazia nada escondido. Então, eles observando a maneira como Jesus trabalhava e os resultados no ministério de Jesus, eles passavam a dar crédito a Jesus, embora não concordando com a maneira como Jesus se movimentava. Jesus enfrentou muitas dificuldades nas sinagogas, mas ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve participando das sinagogas. E quando das oportunidades, ele abriu para eles a Escritura. Mas tinham aqueles que o olhavam assim meio de lado. Mas aqui estava um príncipe da sinagoga que ele estava tendo um problema na sua casa. Embora sendo ativo na sinagoga, tendo ali os seus companheiros, seus iguais, mas neles não encontrou nada que pudesse dar solução ao problema que ele estava enfrentando. E então, este homem, ele recorre a Jesus. E quando ele recorre a Jesus, Jesus não despreza a ninguém. O único problema que Jesus confrontava diretamente eram os hipócritas, os fariseus, os saduceus, este tipo de gente que não iam a Jesus para ouvir o que ele transmitia da parte de Deus, mas iriam para confrontá-lo, para desacreditá-lo e para tentar mudar o sentido das coisas que Jesus estava ensinando. Então, a estes, Jesus agia com rigor, com a palavra realmente que os cortasse. Mas com os necessitados, seja eles quais forem, Jesus sempre se mostrou solícito, afável, disposto. E isto aconteceu. Chegou diante de Jesus este homem, Jairo, o pai de uma menina de apenas 12 anos. E esta menina, ele disse que ela estava moribunda. Então, no primeiro ponto, nós encontramos aqui que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jairo, diante das pessoas, era uma grande autoridade. Era um homem de respeito. Mas diante de Jesus, ele colocou-se na atitude de servo e reconheceu Jesus como Senhor. E o que ele fez? Ele, logo que viu Jesus, diz aqui, ele prostrou-se aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que todos nós devemos nos debruçar e ali clamar a ele pela sua misericórdia, fazer diante dele a adoração pelo que ele é, pelo que ele faz, pela sua maneira gloriosa de ser. E Jairo não foi diferente. Ele tinha uma dificuldade em casa, mas ele precisava de uma solução. E ele acreditava que Jesus tinha a solução para o problema que ele enfrentava. Que bom quando as pessoas chegam a esta conclusão no seu pensamento de que qualquer que seja o problema que elas estejam enfrentando, dirigindo-se a Jesus, ele tem resposta, ele tem solução, ele tem direção, ele sabe como resolver. E então o príncipe da sinagoga se prostra diante de Jesus, como que se ajoelha, se curva, se dobra diante do Senhor Jesus, reconhecendo nele o poder de Deus, a presença de Deus, a autoridade com que ele realizava e a veracidade dos atos que eram realizados por Jesus. Então, em primeiro lugar, a primeira característica era a humildade de um pai que estava compadecido da situação da sua filha. Os pais são assim. Quando os filhos adoecem, os pais parecem que adoecem junto, porque eles ficam tão assim sensíveis com aquela situação que eles
querem fazer alguma coisa. E muitas das vezes não está neles fazer, mas estar em eles ir a Jesus. A semelhança deste príncipe da sinagoga, Jairo, que ele foi a Jesus. Ele não encontrou em si elementos para a solução. Ele não encontrou nos seus pares da sinagoga, mas ele encontrou em Jesus. Então ele foi a Jesus e, portanto, lá ele se curvou. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a humildade de um pai diante de Jesus. E no versículo seguinte diz: e rogava-lhe muito, dizendo. Então ele agora fez o seu pedido, o seu clamor, o que era que afligia, que incomodava o coração dele. Ele disse: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos. Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. Então veja onde estava a confiança deste homem diante da situação que estava enfrentando e diante da pessoa de Jesus, a quem ele tinha se prostrado neste momento. Ele disse: olha, minha filha está moribunda, minha filha está muito doente, muito mal, e eu rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos. Ele acreditava que Jesus, ao impor as mãos sobre a sua filha, ela seria curada. Ela viveria, ela não morreria. E foi alimentado com esta esperança que este homem foi até onde Jesus estava. Então, a segunda característica na ressurreição da filha de Jairo foi que um pai, comovido pela situação da sua filha, implorou a Jesus, crendo que ele tinha a solução para o problema que ele estava enfrentando. E foi este o pedido que ele fez. E no versículo 24 diz: quando Jesus ouviu o que aquele homem falou, viu a atitude de humildade daquele homem, ouviu o pulsar do seu coração, aflito, triste, angustiado, mas convicto de que Jesus tinha e tem o poder para resolver e solucionar todo e qualquer problema. E ele disse: venha e lhe impõe as mãos para que ela seja curada e viva. E no versículo 24, nós vemos a terceira característica e diz: e foi com ele. Quem? Jesus. Jesus foi com Jairo em direção à sua casa. E junto a eles foi uma grande multidão que estava seguindo e apertando-o. Então este foi o caminho. A terceira característica foi a prontidão de Jesus. Então o que Jairo tinha no seu coração confirmou-se. Jesus ouviu, considerou, e Jesus diz aqui: foi com ele. Então, a prontidão de Jesus em atender e socorrer os necessitados. Jesus não deixa nada para depois. Jesus não faz nada pela metade. Jesus não recusa nenhum pedido que é feito a ele quando do profundo da sinceridade e da franqueza de um coração carente e necessitado. Todas as vezes que se chegar a Jesus com a humildade, com o coração movido de compaixão por uma necessidade aparente, Jesus se apresenta pronto, disposto para ir naquele momento. E não dizer: depois eu vou, para a semana eu vou mandar alguém lá. Não. Jesus foi. Jesus não manda ninguém. Jesus vai. E nós, às vezes, queremos, numa atitude, pedir: fulano, vai lá, eu não posso ir agora, mas vai você, Bertrano, Ciclano, vai você, vai aquele, vai outro, e fica mandando as pessoas ir, quando ele mesmo, que foi quem a pessoa procurou, não tem coragem de ir, porque falta poder na vida. Por isso que não vai.
E muitas das vezes fazem seleção de pessoas. Avalia quem é a pessoa, se realmente é para ele ir lá. Não, essa pessoa aí, eu vou mandar fulano. Agora, quando é uma outra pessoa, uma condição um pouquinho melhor, não, deixa que essa vou eu. As pessoas hoje fazem essa discriminação. E eles ficam escolhendo a quem atender, a quem socorrer, a quem visitar. Jesus não escolhia. Poderia ser quem fosse, o maioral, o pequeno, o insignificante, o reconhecido perante todos, não importava. Chegou a Jesus com a necessidade e clamou a ele com um coração sincero, Jesus sempre estava pronto para ir atender e dar a solução. Estas lições nós aprendemos à luz do exemplo desta menina que foi ressuscitada por Jesus. Então, em terceiro lugar, observamos aqui, em terceira característica, a prontidão de Jesus em ir. Jesus foi. No caminho, encontrou lá uma mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou, atendeu, confirmou a cura dela, ela seguiu seu caminho e Jesus continuou em direção à casa de Jairo. E no versículo 35, à medida que Jesus estava caminhando e falando, conversando com Jairo, certamente as palavras de Jesus estavam dando alimento para a confiança de Jairo, encorajando e animando aquele coração em direção à casa dele. Mas no meio do caminho, o que é que acontece? No meio do caminho, aparece alguém, olha. E, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga. Alguém que fazia parte lá dos principais da sinagoga, chegou diante de Jairo e disse para ele, olha, a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Como quem diz, agora não adianta levar Jesus lá. Sua filha já morreu. Por que você vai incomodar o mestre? Deixa o mestre seguir o caminho dele e você vai cuidar do sepultamento da sua filha. Não incomode mais o mestre. Então veja, ele foi a Jesus com tanta convicção, com tanta sinceridade, com tanta devoção, com tanta compaixão pela sua filha. E Jesus se dispôs a ir. E no meio do caminho chega alguém vindo da casa de Jairo e dizer a ele que não adianta ir mais porque o problema já tinha terminado, não tinha mais solução. Era algo impossível de se resolver. Então o que nós encontramos aqui? Qual é a característica? A insensibilidade dos judeus que estavam lá na casa de Jairo. Estavam lá para confortar aquele coração, para transmitir palavras de consolo para aquela família que estava sofrendo com este problema da filha. Mas não, eles tornaram-se insensíveis, não respeitaram a dor, o sofrimento daquela família e ainda disseram assim, não incomode mais o mestre. A menina já morreu, vai fazer o que agora? Mas observe, diante desta insensibilidade, o que é que Jesus faz? No versículo 36. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus, então, enche-o agora de ânimo e de esperança. Essa é a quinta característica, o conforto de Jesus para Jairo, dizendo a ele, não temas, crê somente. Diz assim, não temas, crê somente. Ou seja, ativa a fé, continua confiante. Não dê ouvido a esses que vieram dizendo que não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou todas as possibilidades. Não temas, crê somente. Ele estava com o príncipe da vida ao lado dele. E as palavras de Jesus tocaram fundo o coração de Jairo e ele passou a crer.
e continuaram seguindo o caminho para casa. Então, esse quinto aspecto foi o conforto que Jesus deu a Jairo. Não temas, crê somente. E no versículo 40, depois que Jesus não permitiu que as pessoas o seguissem, aqueles que vieram de lá, porque vieram com esta mensagem de derrota, de impossibilidade, Jesus não permitiu que eles o seguissem, mas tomou Pedro, Tiago e João, e mais o pai, e seguiu para a casa de Jairo. Quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, havia lá muita gente, e havia lá o alvoroço, a menina morreu, e por aí vai. Neste primeiro momento, o que é que Jesus diz? E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Esta foi a palavra de Jesus. Era uma palavra para estancar o choro, o alvoroço e despertar neles a confiança e a expectativa do milagre. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu diferente. Veja no versículo 40. E riram-se dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Quer dizer, e riram dele. Então, qual foi a sexta característica aqui? A zombaria. Aquele povo que tinha ido lá com a aparência de levar consolo para aquela família, quando Jesus vem agora e diz que a menina não está morta, mas dorme, eles riram e zombaram de Jesus. Então, a zombaria daqueles que estavam ali, daqueles conhecidos, vizinhos e amigos próximos de Jairo ali, que Jairo era conhecido naquele povoado, eles agora começaram a zombar de Jesus. Como que se Jesus estivesse fora de si, falando uma coisa sem conhecimento de causa. Mas eles é que estavam sem conhecimento, porque Jesus tinha consigo toda a ciência e todo o conhecimento. Então, nós vemos aqui como sexta característica a zombaria daqueles que estavam próximos. E no versículo 41, diz assim: e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Quando Jesus entrou no lugar onde a menina estava deitada, não deixou que nenhum dos zombadores entrasse, mas só Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina e Jesus. Entraram no quarto e Jesus deu esta palavra: levanta-te. Menina, a ti te digo, levanta-te. Então veja aqui, a ressurreição aconteceu imediatamente. Jesus havia dito lá no caminho para Jairo: não temas, crê somente. Ele creu. Chegou aqui, Jesus ressuscitou aquela menina. Quando Jesus a colocou de pé, que a menina se levantou e começou a andar de um lado para o outro, e aquelas pessoas que tinham dito que não tinha mais jeito, a menina já estava morta, agora ficaram o quê? Ficaram então admirados com o que tinha acontecido. O espanto, a admiração tomou conta daquele povo. E eles então reconheceram que tinham julgado mal a Jesus e tinham feito mal ao pai da menina, em dizer que não adiantava levar Jesus. Jesus sempre é necessário em todo e qualquer lugar, nos bons e nos maus momentos, a presença de Jesus sempre será necessária. E aqui então observamos o espanto deste povo, que eles foram tomados de grande espanto.
E agora mudou o quadro de tristeza para alegria. A menina está viva, a menina reviveu, a menina está andando, está saudável. Então esta foi a 8ª característica da ressurreição da filha de Jairo. E a 9ª característica, uma ordem que Jesus deu. No versículo 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Então Jesus fez o milagre, não fez o alvoroço, não fez propaganda, não fez marketing, como as pessoas hoje fazem, e tem feito das tribunas, das casas de culto, dos templos, tem feito ali de teatro, tem levado o mundanismo para o lugar santo, procurando receber aplausos e holofotes e adoração a si mesmo. Aqui com Jesus aprendemos que Jesus fez o milagre e disse: não conte a ninguém. Deixa a coisa no natural. E observamos aqui o 9º aspecto foi a ordem de Jesus. Não diga nada a ninguém. Mas os que viram e todos os que presenciaram ali, provavelmente eles iriam testemunhar a outros o que aconteceu. Mas quando Jesus diz não diga nada a ninguém, era para não fazer aquela propaganda, aquele barulho, aquela coisa, né, que descamba para o lado ruim. Não. Menina está viva? Glorifica a Deus. Menina reviveu? Foi Deus que restaurou a vida dela. Então a Deus glória, a Deus honra, louvor e adoração. Então observamos aí de maneira clara 9 aspectos na ressurreição da filha de Jairo. Primeiro aspecto, nós vemos aí a humildade do pai em se apresentar a Jesus e prostrar-se diante dele. Segundo aspecto, o pai com o coração cheio de compaixão e conduído da situação da filha, procura fazer o que está no seu alcance para vê-la melhor. Terceiro aspecto, a prontidão de Jesus. Jesus não recusou ir. Jesus se dispôs a ir. Quarto aspecto, a insensibilidade do povo. Quando Jesus está se aproximando da casa, eles vêm a Jesus e diz, a Jairo diz, não incomoda o mestre, a menina já morreu. Em quinto aspecto, quando Jesus escuta aquilo, Jesus se dirige para Jairo e diz, não temas, crê somente. E continuaram seguindo o seu caminho. O sexto aspecto, quando Jesus chega lá na casa e diz, para que esse alvoroço? A menina não está morta, mas dorme. E então se manifesta ali a zombaria dos vizinhos, daqueles que eram próximos de Jairo. E aquela zombaria, Jesus então os exclui daquela casa e entra somente ele, os seus 3 apóstolos e o pai e a mãe da menina. E Jesus então vai diante da menina e diz, Talita cumi, quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E foi o 7º aspecto, a ressurreição. A menina levantou, a menina reviveu. O 8º aspecto foi que aquela ressurreição, aquele milagre, causou admiração naquele povo. E o 9º aspecto foi a ordem de Jesus. Não contes nada a ninguém. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, vamos ser bem-sucedidos e os resultados vão aparecer para a glória de Deus. E que possamos viver à luz destas características, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.